Os senadores são representantes do poder legislativo e, junto com os deputados federais, compõem o Congresso Nacional. Cada estado possui 3 representantes no Senado, no total são 81. A função do Senado, em particular, é fiscalizar o presidente da República, seus ministros, procuradores, ou seja, todas as pessoas que participam dos cargos executivos. Fixar, por exemplo, ordenamentos no que diz respeito a financiamento externos de verbas públicas. Delegar quem será representante em termos de ministério, de procuradoria, de cargos de primeiro escalão. Por exemplo, o presidente do Banco Central passa pelo crivo do Senado. Das 3 vagas pelo Espírito Santo nessas eleições, somente uma está na disputa. E são 5 candidatos. André Moreira, do PSOL, João Coser, do PT, Neucimar Fraga, do Partido Verde, Rafael Furtado, do PSTU e a deputada federal Rose de Freitas, do PMDB. O salário é de R$ 26.723 e o mandato é de 8 anos. Os senadores ainda têm direito a um apartamento funcional em Brasília ou auxílio moradia de mais de R$ 4.300, plano de saúde vitalício, entre outros benefícios. Já o presidente da República é a autoridade máxima do Poder Executivo. Nessas eleições, 11 candidatos vão disputar o cargo. A presidente Dilma Rousseff, do PT, que busca a reeleição, o senador Aécio Neves, do PSDB, e o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. Os 3 são os principais candidatos ao Planalto, de acordo com pesquisas eleitorais. O salário também é de R$ 26.723. O mandato tem duração de 4 anos, podendo se estender por mais 4 com a reeleição. O presidente assim, é teorizado como o cargo executivo, ou seja, ele vai executar as ações que entendem ser melhor para a população. São decisões que faz parte dentro de um planejamento prévio, de sua equipe econômica, sua equipe de planejamento, sua equipe de desenvolvimento. O presidente, nenhum presidente governa sozinho. E essa equipe vai executar funções que o presidente determinar. Mas se hoje nós temos a obrigação de escolher o nosso presidente, nem sempre foi assim. A conquista do voto direto só veio com a Constituição de 88. E em 1989, o eleitor pôde escolher o seu presidente. Agora, nós temos que ter cultura suficiente, discernimento suficiente para sabermos eleger os nossos representantes, porque o sistema representativo, como é o nosso, o sistema democrático, é ainda o melhor sistema existente. Nos anos 90, acompanhando a democratização, o nosso país passou por um processo de abertura comercial, de estabilização. Tudo isso deu um fôlego para a nossa economia, mas o que a gente vive hoje é um período de estagnação. Por que crescemos tão pouco? É esse o desafio que os nossos próximos representantes vão ter que encarar. Os governantes precisam entender que conduzir um país tem um aspecto de gestão aí que é imprescindível. E gestão significa conduzir processos. Então, e processo tem princípio, meio e fim. E eles precisam dar resultados, porque se começar uma coisa e não der resultado, aquele é o sinônimo de um desperdício. Houve recursos utilizados que foram desperdiçados. Recurso não só físico, mas tem tempo, tem expectativa das pessoas, tem a possibilidade de futuro. Então, isso faz com que atrasa-se o ritmo de crescimento do país. O Brasil não está precisando construir escola. O Brasil está precisando que tenha um projeto, tenha uma política educacional que prime pela qualidade da educação, que vá formar brasileiros capazes de pensar, capazes de raciocinar, capazes de desenvolver o progresso que a nossa economia precisa. Como você, cidadão, pode ajudar nessa tarefa? Mais do que nunca, o poder está nas suas mãos. A rede social, da mesma forma que ela socializa, ela pune. E se o candidato não souber trabalhar a rede social com ética e com comportamento que a política exige, ele vai ser punido. Também dá poder à população. Dá poder à população, exatamente, Fernanda. Assim, esse poder que a população tinha só na hora do sufrágio ali, do voto, ela passa a ter antes do processo, através das redes sociais. Então a gente vive um momento político diferenciado, felizmente, porque isso contribui para que a democracia seja mais plena, porque as pessoas opinem mais, então, e quanto mais pessoas opinarem, mais a democracia se fortalece.